Nós leremos até o verso 5. Você que está em casa também acompanhe com toda a devoção e com o coração contrito. E faça desse momento um momento seu, um momento de crescimento, um momento que você pode ir além, porque Deus vai falar com você e a todos nós. Vamos acompanhar a palavra do Senhor. Irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Repito o verso 5. Para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Um reencontro com o Evangelho. Por esses anos de cristianismo, e talvez você também, nós já pudemos fazer muitas coisas. Encontros os mais diversos. E um desses encontros se chamava, e ainda se chama para muitos eventos, de reencontro. Alguém já participou aqui de um reencontro? Lembra? Para que servia esse reencontro? Olha, tendo visto o que nós vimos, tendo aprendido o que nós aprendemos, tendo corrigido as rotas, vamos verificar se tudo continua nos trilhos? Vamos perceber e vamos investigar se tudo está no seu devido lugar, como nós idealizamos, como nós buscamos, como nós pretendíamos. E dessa forma, esse encontro nos revigorava, nos animava, nos apontava novamente o caminho que antes tínhamos escolhido. Era o reencontro. E olhando essa passagem, o livro, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios é muito vasto e trata de temas diversos, mas sobretudo de conciliação, de não ao partidarismo, de não ao mundanismo. E nesse primeiro momento, Paulo, começando a falar com aqueles irmãos, ele vai dizer algo que deve mexer com todos nós. E certamente mexeu com aqueles irmãos. O poder do verdadeiro Evangelho. Se diz, e eu acredito muito nisso, que as coisas boas da vida nós encontramos na simplicidade. Mesmo aquilo que nós não podemos comprar, aquilo que é nos oferecido gratuitamente. Parece até muito romântico você pensar desta forma, mas no fundo, há coerência nisso. Na simplicidade dos relacionamentos, simplicidade do cafezinho, do abraço, do aconchego, da amizade, simplicidade do culto oferecido, porque deve partir do coração, e tantas outras coisas. Mas nós tendemos, e nós somos impulsionados muitas vezes, e por tantos motivos, cada um tem os seus, a tornar as coisas mais complexas. Os relacionamentos, a igreja, tudo que está à nossa volta, o trabalho. E nos esquecemos que, se tornarmos as coisas mais simples, e falar em ser mais simples não quer dizer desprezar aquilo que é minucioso, aquilo que é apurado, que deve ser bem feito, nada disso, mas pela grandiosidade que há em ser simples, por incrível que pareça. Não foi assim que Jesus esteve entre nós, a começar com ter deixado o céu, a sua glória, por assim dizer, e ter nascido como um bebê, um Deus menino, numa manjedoura, não foi em palácios.
e tanto mais que ele nos demonstra. E Paulo começa a dizer para aquelas pessoas, começando a combater o partidarismo, o orgulho, porque muitos estavam dizendo e se apoiando em filosofias e sabedoria mundana, aquela que é eloquente, aquela que busca para si os holofotes. E estavam desprezando o evangelho que é simples. E que Deus quis que fosse simples. Porque se você for olhar mais adiante, você vai dizer, olha, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, Deus quis que fosse dessa maneira. Escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Veja entre vocês se tem reis, Paulo vai dizer, ou muitos apurados. Não, porque Deus quis que fosse dessa maneira, pela simplicidade do evangelho. E quando Paulo faz esse apontamento e começa a dizer para aquelas pessoas, olha, quando eu estive entre vocês, eu quis que vocês conhecessem, tivessem contato com nada mais, nada menos, do que o evangelho puro e simples, o poder de Deus. O Cristo e o Cristo crucificado. E o que quer dizer isso? Olha, a solução para o problema do homem está em Cristo, ter morrido e ter sido feito justiça para todos nós. Porque nós não conseguiríamos isso sozinho. Nós não conseguiríamos isso através da lei, querendo cumprir toda a lei, porque não dá para fazer isso. E Paulo começa a combater o partidarismo, o orgulho, o desejo da proeminência humana, apontando a cruz. E como Paulo já havia estado com esses irmãos e fundado inclusive essa igreja, Atos capítulo 18 vai dizer isso, Paulo está propondo para aqueles irmãos um reencontro. Um reencontro com o evangelho puro e simples. Um evangelho de poder. Um evangelho de fechar os olhos com toda a confiança, crendo e ser ouvido pelo próprio Deus. Um Deus que ouve seres humanos. Loucura para muitos. Mas esta é a verdadeira sabedoria de Deus. Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. No mundo de tantas vozes e de tanto partidarismo, parece até estridente, porque estamos falando muito sobre isso, sobre partidarismos. Mas é preciso olhar para isso e, olhando para a cruz, tomar uma decisão. Tendo Paulo trabalhado isso com aqueles irmãos, também está apontando para mim e para você um caminho. Um caminho, um reencontro com o evangelho que nos diz: fique com a cruz. Fique com a cruz. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: olha, se há entre vocês alguém, ou alguma filosofia, ou algum outro evangelho, ele vai dizer isso aos Gálatas, rejeitem isso. Fiquem com a cruz, pura e simplesmente com a cruz. Porque quando eu estive com vocês, foi este Cristo que eu apresentei, o Cristo crucificado, a solução para tudo, para todas as coisas. Por que você vai escolher A ou B? O mais importante é aquele que dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento, vai dizer ele mais à frente. Então parem com isso de dizer que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Que história é essa? Resistam a tudo isso e escolham a cruz. Este era o reencontro proposto por Paulo. Tirem tudo isso do meio de vocês. Tirem tudo isso. E o próprio Paulo, falando aos Gálatas, e ele, como quem passando o seu currículo, e olha que o currículo deste homem era vasto,
Ele dizia, olha, eu me avancei muito aos da minha idade. Eu era um fariseu zeloso. Podendo ter esboçado tudo isso diante daqueles irmãos quando esteve com eles, o que ele fez? Escolheu a cruz e mostrar tão somente a cruz, porque o verdadeiro mistério está no Cristo e o Cristo crucificado. Meu irmão, minha irmã, devemos rejeitar toda e qualquer coisa que se distancie da cruz. As filosofias, o modo de viver, os partidarismos, é inconcebível para o Evangelho e para tudo que Deus nos revela através das cartas do próprio apóstolo Paulo, uma união, um ajuntamento de pessoas, seja qual for, a igreja, que não preze pela unidade, que não coloque de lado o ego, que não coloque de lado as preferências, e querendo arrogar para si próprio holofote. Paulo estava dizendo para aquelas pessoas, olha, não é assim que se faz. Não foi desta forma que eu ensinei quando eu estive com vocês. Tudo aquilo que vier a você, desde palavras a relacionamentos, onde a cruz não seja proeminente, onde os discursos apontem para as pessoas, para personalismos, para ideias próprias, mesmo que revestidas de um suposto evangelho e de missão. Rejeitem isso. Há muitas tendências por aí, há muitas filosofias que se consideram cristãs, mas que quando passamos pelo filtro, nós não encontramos apenas a cruz. Encontramos tantas outras coisas. Líderes trazendo para si proeminência, dizendo que tem unções superiores a tantos outros. Um suposto evangelho que nutre ódio, que nutre desavenças, perseguições. E muitas vezes a gente pensa que isso passa longe de nós e dos nossos arraiais. Cuidado. Pode estar mais próximo do que nós imaginamos. Por esses tempos atrás, vendo algumas questões que inquietavam alguns colegas pastores e igrejas, comecei a esboçar um trabalho que em breve pretendo compartilhar com eles e para o meu próprio crescimento acima de tudo, sobre as angústias de pastores, de líderes e de igrejas com o crescimento. Desesperados por números, desesperados por proeminência, na verdade, desesperados por um ministério em que mostre para o mundo não o evangelho puro e simples, mas o seu poder, a sua capacidade de mobilização. Ah, meus irmãos, é claro e é evidente que números não excluem o evangelho puro e verdadeiro, pelo contrário. Mas esta não é apenas a única variável, e todos nós sabemos disso. E muitos se angustiando, se agoniando, por conta de crescimento de igreja, por conta de métodos, como fazer a minha igreja louvável. Olha, não o Cristo. E isso pode também nos alcançar individualmente e nos afastar do verdadeiro evangelho. Mas quero te dizer sobre mais um reencontro. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder. Paulo então se repete, diz mais uma vez que o que ele apresentou não foi pela oratória, pela persuasão, mas o evangelho puro e simples. Mas ele adiciona algo que deve nos fazer pensar.
espírito, e espírito aqui com o E maiúsculo, o poder do espírito, e poder, ou seja, a capacidade de transformar realidades. O poder é isso, é ir além do natural. Você não pode voar, pode. Você não pode pensar, você não pode ler o pensamento do outro. Mas os super-heróis por aí, os que têm poder, se dizem sim, nós podemos. Por isso nós os chamamos de super-heróis. Os filmes dizem isso. Mas aqui o que Paulo estava dizendo é o seguinte: olha, o que eu apresentei diante de vocês foi o Espírito. Sabe por quê? Ele vai dizer mais à frente, o Espírito conhece o próprio Deus. Claro, ele é o próprio Deus. E é esse Espírito que habita em nós. Pela via natural, o que vão dizer? Vai nos contar no versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí ele vai concluir no versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Poder de Deus no Espírito. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha em casa, meu amigo, minha amiga, este Evangelho é loucura para este mundo, mas é grande sabedoria de Deus e para todos nós que cremos. Porque ele é transformador. E quando Paulo disse, olha, eu estive com vocês no Espírito e em poder, e mais à frente ele vai dizer, olha, eu estarei com vocês e eu quero ver quem são esses arrogantes, porque eu quero ver, como que dizendo, a vida deles. Porque, claro, ele sabia que a vida estava muito descolada do discurso. É muito fácil dizer, não é? Como se diz, o papel diz tudo. Mas eu quero ver na prática. Eu quero ver se realmente você tem a humildade que Jesus ensinou. Eu quero ver na prática se você obedece às orientações do Cristo. Se você o retém em humildade e em contrição. Porque foi isso que eu apresentei a vocês. Reencontre-se. E reencontre o poder que há no Espírito de Deus. O poder do Evangelho. E esse poder vai te dizer e vai te lembrar aquilo que Ele já fez em você. Como que Ele te trouxe até aqui. Que não foi por sabedoria humana que você chegou aqui, mas que você teve um encontro com Cristo. Que Ele te transformou, que Ele te jogou no chão, como o próprio Paulo um dia esteve rendido diante daquela grande luz, o próprio Cristo, dizendo, chega, eu não aguento mais. Este poder que transforma vidas, que te tira de um estágio, de uma natureza e te leva para outra, totalmente outra. Que te faz dizer, como eu era há 10 anos. Se eu vivesse essa circunstância hoje, como eu era antes, o que seria? Como Deus me respondeu, como Deus fez. Como Deus fez. Esse reencontro nos faz perceber esse poder que já operou em nós e continua operando. Mas quando deixado de lado, como esses irmãos deixaram, os partidarismos entram. A simplicidade vai embora. Começamos a nos considerar ou a considerar outros como a solução para o que nós precisamos. Não. Teve um grupo muito jóia aqui com a gente, né? Nessas últimas semanas. Novo Som, né?
E tem muitos aí se deleitando até hoje, ouvindo, cantando, muito bom, né? Nova Voz. Falei novo som? Também existe, né? Mas não é esse, Nova Voz. E uma das músicas lindas, o autor vai dizer, olha, nós sabemos o que nós passamos juntos. Né? As orações feitas, tudo que foi vivenciado. Aí em determinado momento, o poeta, na verdade, vai dizer, olho o meu passado e vejo, olho o meu passado e creio. E quando olho para o futuro, eu tenho a certeza de que tu estarás lá comigo. Estou parafraseando um pouco. Veja que coisa linda. E não é este o reencontro que eu e você precisamos? Não é este o reencontro que o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos? Olha o que vocês estão abandonando, poder. É isso mesmo que vocês querem? Vocês querem abrir mão disso e ir para a sabedoria humana, para tocarem as suas vidas como vocês bem querem? Escolhendo A ou B, ou achando que o líder tal é melhor que o líder B? Parem com isso. Reencontre-se com o verdadeiro evangelho, reencontre-se com a cruz, reencontre-se com o poder. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, errais porque não? Podemos dizer, errais porque não? Ah, Ricardo Dutra, e nem o poder de Deus. Quando nós optamos em ir para o Evangelho como letra, olhando como se fosse uma sabedoria qualquer, sem poder, nós não encontramos vida. Estas letras estão na casa de muita gente, inclusive aberta. Mas há transformação na vida de muitos? Certamente não. Essas letras são lidas e ouvidas, mas quando não lidas e ouvidas com o coração contrito e rendido, de nada servem. Mas começam a transformar quando vamos a ela com devoção, conhecendo o próprio Deus, e experimentamos o poder que há nelas. E Paulo faz referência a isso dizendo, olha, tenham um reencontro com este poder que transforma, que liberta, este poder que dá discernimento, este poder que muda a realidade. Você está precisando enxergar o quê? Vá ao Cristo, e o Cristo crucificado ao Evangelho, e você vai encontrar este poder. Você está precisando de algo que você não encontra a solução, ou você não sabe como resolver. Há poder de Deus no Espírito Santo, porque nós não estamos falando de um livro qualquer, estamos falando do próprio Deus, da palavra que Ele proferiu para mudar realidades. Do princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esta palavra criou todas as coisas. Mas podemos estar tocando as nossas vidas, meus irmãos, sem experimentar esse poder. Deus está nos chamando a mais. O apóstolo Paulo estava dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês erram. Vocês deixaram o poder que foi apresentado para vocês de lado. Estão se enveredando por qualquer um outro caminho, mas não o da cruz. Tenham um reencontro com esse poder. Meus irmãos, estamos falando do Deus, do próprio Deus, que continua trabalhando os nossos corações, nos transformando, nos melhorando a cada dia. Que lindo, que lindo, que lindo, quando o apóstolo Paulo vai dizer, o próprio apóstolo Paulo diz, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Talvez não seja isso que Deus esteja falando para você, você não mente, você não rouba, espera que não, nenhum de nós. Mas tem tantas outras coisas que precisam ser mudadas e trabalhadas. E isso é feito pelo poder de Deus, pelo Evangelho que transforma. Talvez Deus esteja dizendo, seja melhor nisso, afaste isso de você, mude isso, renuncie isso.
Não vá por esse caminho. Ou se aprofunde mais. Ou, cadê os seus talentos? Cadê aquilo que eu te dei? Aonde estão? Estão a serviço de quem? Tenha um reencontro. Mas não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo nos dá um exemplo pessoal. E nada melhor do que um exemplo pessoal, ou seja, na prática, vida na vida, para nós sermos constrangidos. O apóstolo Paulo vai dizer para aquelas pessoas, olha, quando eu estive entre vocês, eu estive fragilizado, angustiado, triste. Paulo passou por uns perrengues, digamos assim, muito grandes. E de forma que quando ele esteve entre aqueles irmãos, ele pôde dizer, sinceramente para aqueles irmãos, olha, não tenho prata nem ouro, né? Como os seus colegas falaram tempos atrás, mas o que eu tenho eu dou para vocês. Tomem o Evangelho, o poder de Deus. Sabe o que isso ensina para mim e para você, meu irmão, minha irmã? Que Evangelho é prática, de vida. O Evangelho e a vida com Deus se faz quando situações são mudadas. Se situações não mudam, se personalidades não são moldadas, se relacionamentos não são transformados, de nada vale. Olha, o apóstolo Paulo pôde dizer o que eu tinha de verdadeiro, eu dei tudo para vocês. E vocês me encontraram numa situação de fraqueza, de fragilidade, que testifica ainda mais este evangelho que eu apresentei para vocês. Sabe? E é possível também estarmos em momentos de fragilidade, de sufoco, mas permanecermos na rota. É isso que faz toda a diferença. Não permita que o externo dite o seu coração e o seu ânimo. Porque o que você tem é mais importante. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, vai nos ensinar o texto bíblico. Mas para onde você está olhando? A quem você tem buscado? O que você tem procurado? Nisso tudo você encontra a cruz, a simplicidade, o poder. Você tem conseguido olhar para trás e ver as mudanças que o Evangelho propõe, a ética do reino, a unidade, a sinceridade, o amor. Você tem encontrado isso no seu histórico de vida? Sabe, quando nos foi proposto aquela parábola dos terrenos, dos solos, há um exemplo muito trágico ali. Um exemplo de um ânimo que está embasado apenas em circunstâncias. Quando a semente cai entre os espinhos ou no solo pedregoso, onde no primeiro momento há felicidade e entusiasmo, mas diante das circunstâncias da vida e mesmo dos prazeres, ou o custo que o Evangelho pede, as pessoas vão embora, porque não entenderam o Evangelho e o seu poder. Não nos deixemos levar pelas circunstâncias, porque o Evangelho que nos foi pregado um dia, este Evangelho, faz toda a diferença. É outro. É outro. E eu quero que você reflita comigo, como eu estou refletindo, sobre os reencontros que precisamos ter. Abaixe sua cabeça. A que quilômetros de distância está a cruz de você?
talvez você esteja vendo apenas como um lampejo. Não, não pode ser desta forma. Ela precisa estar diante de você. E você precisa estar ajoelhado diante dela. É disso que você precisa. Talvez você precise ter um reencontro com este poder que já operou na sua vida. Então olhe para o seu passado e confie. Veja tantas coisas que Deus já fez. Ele é o mesmo, Ele vai continuar fazendo. Tenha um reencontro com esta certeza, com esta segurança, com esta fé, com essa disposição em crer que Deus está à frente, tomando conta de todas as coisas. Um Deus que cuida, um Deus que liberta, um Deus que abre portas, um Deus que fecha portas, um Deus que providencia, um Deus que planeja, um Deus que tem tudo nas mãos. E mude, vá adiante, faça os acertos que você precisa fazer. Não olhe para aquilo que é externo, mas olhe para o que significa a cruz. É loucura para o mundo, mas para nós é tudo. Senhor, nós não queremos ir embora, nós não queremos deixar a cruz. Para onde nós iríamos, Deus? Nós não seremos como os outros, nós não vamos. Porque só Tu tem as palavras de vida eterna. Vai nos dizer o apóstolo Pedro. E quero perguntar para você ainda que está nos visitando, você que nos assiste. Esta cruz é poder de Deus. É o Evangelho, é o Cristo crucificado. A única resposta para o coração do homem que está distante de Deus é a cruz. Por isso a pergunta é: o que você vai fazer diante disso? Qual a resposta que você vai dar diante desta cruz? Vai continuar tocando a tua vida como se ela não existisse, ou pior, a rejeitando, sabendo que ela é a solução para o seu coração? Ou você vai se render a ela, dizendo: olha, eu me rendo, eu quero este Cristo, é tudo que eu preciso. Senhor bendito, nós te bendizemos e te louvamos, porque podemos ter um reencontro vivificador, um reencontro com a tua cruz, com este evangelho que é simples, que é poder de Deus, com esse evangelho que modifica o nosso coração, que trabalha em nós, que nos faz pessoas diferentes. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor se atente para a oração do meu irmão e da minha irmã neste momento e daqueles que estão de casa, sondando, falando, tendo comunhão e fazendo-os se reencontrarem com esta cruz, se animarem, se regozijarem, experimentarem, ó Deus, este poder que inunda todo o nosso ser e que nos dá esta certeza de segurança, de paz. Ah, Deus, vai mudando e transformando também corações, realidades. Ó Deus, tudo aquilo que não está em conformidade com a Tua palavra, vai incomodando, modificando, mostrando um novo caminho, levando arrependimento, contrição. Ó Deus, trabalhe no Teu povo, na Tua igreja, trabalhe em minha vida, Senhor. Precisamos de Ti. Ó Deus, ajuda-nos nesta caminhada. Pai, e se há alguém aqui, ou mesmo de casa, ó Deus, ou mesmo aqueles que um dia ouvirão esta palavra, a Tua palavra pregada, que entendendo o significado da cruz, que é poder de Deus, que é loucura para o mundo, mas é sabedoria para aqueles que a recebem, que é o único caminho. Ó Deus, se há um coração contrito aqui, o receba neste momento. Ó Deus, acolhe, salva, transforma, mostre um novo caminho, uma nova realidade, para que também desfrutem desta comunhão com o Senhor.
Bendito Deus, nós te bendizemos e te adoramos. Ó Deus, porque podemos nos reencontrar com o Senhor. Porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, nos ajudando nestes reencontros. Conduza-nos em tudo, Senhor, abençoa-nos em tudo. É o que nós pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando e continue te fazendo ter reencontros diariamente. Amém. Que palavra abençoada, não é mesmo? Nesse momento, eu vou chamar o tio Ricardo para vir aqui na frente, que ele nos conduzirá ao momento de missões. Boa noite, igreja. Boa noite mesmo. Que noite abençoada. A igreja, a Segunda Igreja Batista de Petrópolis, está envolvida com missões nacionais para todo canto. Para todo lugar que você olhar, aqui no templo, aqui na nossa igreja, você vai ver missões. E o desafio é nós vivermos missões. Conforme o pastor pregou aqui a palavra do Senhor, esse pode ser um momento muito interessante de vivermos um reencontro com Deus. Quem não se lembra das campanhas de missões em que nós vendíamos de tudo, nós nos mobilizávamos, porque nós entendíamos de uma forma muito clara de que o evangelho precisava ser pregado a toda criatura. E a toda criatura em que eu não tinha acesso, eu não tenho acesso. O tema da campanha da Junta de Missões Nacionais é Jesus Cristo é a única esperança. Não tem um tema mais apropriado para nós pregarmos o Evangelho do que este no nosso momento. No nosso momento. A cidade tem passado por dificuldades, amigos nossos têm passado por dificuldades e nós sabemos que Jesus é a única esperança. Que Jesus é a única esperança. Nós precisamos levar Jesus para todo o Brasil. E aonde eu não vou, onde eu não tenho condição de ir, a Junta de Missões Nacionais tem colocado missionários lá. Gosto muito desse texto da divisa, Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Muita gente tem colocado a esperança em muitas coisas, mas nós sabemos que a esperança é Jesus Cristo. Irmãos, a campanha de missões nacionais na nossa igreja já começou. Nós vamos fazer 2 termômetros, um termômetro das ofertas. Aliás, nós superamos o alvo do ano passado e esse ano não poderia ser o mesmo alvo, nós superamos. Então, o alvo da nossa igreja é R$ 27.500. R$ 27.500. Mas nós temos um outro termômetro, e que tem também tudo a ver com o que o pastor falou, vivermos um reencontro. Participando, nós tivemos ano passado 67 famílias participando de missões, contribuindo. E nós entendemos que esse número precisa melhorar. Nós também faremos um alvo das famílias da nossa igreja, também contribuindo. 150 famílias. Vamos mais que dobrar. Porque, irmãos, isso é uma experiência incrível que a igreja precisa passar, precisa experimentar. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus estará abençoando tremendamente o seu povo. Tremendamente. Tremendamente. Não tenho dúvida nenhuma que Deus fará uma revolução através de missões. Que Deus a todos abençoe. Que vamos pensar em missões. Vamos adotar o mesmo esquema do ano passado, que temos mantido até hoje. Faça a sua contribuição. Indique lá os 20 centavos para ser missões nacionais.
O tesoureiro, ele vai identificar a sua oferta, vai nos ajudar com a contabilidade e com os números que a gente vai apresentar para vocês. Que Deus a todos abençoe. Bom, agora eu vou chamar a banda VPG aqui para a gente cantar o hino de missões e convido a igreja que se coloque de pé para cantarmos o hino. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo faz, tudo que nele crê, e tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil, seu povo escolhido, Deus